Olá, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho sobre alguns erros muito comuns na amamentação? Depois da vinheta. Estamos de volta e antes de nós falarmos sobre os erros comuns da amamentação, eu quero dizer para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações do nosso canal e deixe também os seus comentários, compartilhe com quem vocês acham que possam se interessar por esse assunto. Assim vocês ajudam o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esses para vocês. Mas vamos falar então aqui, eu fiz uma listinha de problemas comuns que acontecem na amamentação. E o primeiro problema que eu anotei aqui é mama engurgitada. O que é mama engurgitada? A mama engurgitada é aquela mama que está muito cheia. Ela está tão cheia que ela fica endurecida, fica cheia de nódulo, famosa mama empedrada. E o que acontece? Essa mama, o erro dela é colocar o bebê para mamar com essa mama engurgitada. Então, o bebê, ele está com fome, está na hora de mamar, a mama está muito cheia. Geralmente isso acontece no período da pojadura. O que é a pojadura? É o período da descida do leite. Isso acontece mais ou menos de 3 a 5 dias após o nascimento do bebê. E a mama fica grande, estufada. E essa região aqui, ó, onde o bebê tem que abocanhar para mamar, fica esticada também. Às vezes o bico nem fica protuso para o bebê conseguir pegar e muito menos a areola. Então, essa mama que está muito cheia e está engurgitada, ela vai dificultar a pega desse bebê ao seio materno. Ele não vai conseguir abocanhar de tão dura e rígida que está essa pele. E se ele conseguir abocanhar, vai causar fissura, traumas mamilares. E como que a gente vai tratar isso? Como que a gente pode resolver esse engurgitamento mamário? Primeira coisa, esvaziar essa mama? Não é esvaziar a mama. Primeira coisa é amaciar a areola. Quem vai esvaziar essa mama cheia e engurgitada é o bebê. Então, você vai fazer o seguinte, realizar massagens circulares, fazendo uma leve pressão com esses 2 dedos, o médio e o indicador, em cima do nódulozinho. Movimentos circulares. Se ela estiver toda engurgitada, não tiver um ponto só com esses nódulozinhos, você vai fazer uma massagem assim, ó. Como que você faz isso na sua própria mama? Assim e assim. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Faz assim e depois realiza a expressão. Como que é a expressão? Ó, puxa para trás, aperta e puxa para frente. Puxa para trás, aperta e puxa para frente. E isso vai fazer com que o leite drene um pouquinho e vai deixar essa região areolo-mamilar mais macia para facilitar a pega do bebê. Não precisa, então, esvaziar toda a mama. Quem vai esvaziar a mama é o bebê. Se você tiver a bombinha, seja ela elétrica ou manual, centraliza o mamilo, faz a ordenha, a areola ficou macia, vai e coloca o bebê para sugar o seio materno. Pode fazer compressa, Renata, morna ou quente? Pode, de forma correta. As compressas aplicadas em momentos errados podem prejudicar e piorar a situação, piorar o engurgitamento mamário. Então, quando que você pode usar e qual compressa você pode usar? Compressa morna ou aquele famoso banho de chuveiro, você pode fazer, ele dá uma sensação de alívio momentâneo, mas ele faz um efeito rebote se essa mama não for drenada. Porque a compressa morna, ela faz um fenômeno que nós chamamos de vasodilatação. E essa vasodilatação, ela estimula o aumento da produção do leite. Então, se já tem um leite empedrado aqui, você vai estimular a produção dele, vai empedrar mais ainda, essa mama vai encher mais ainda e vai engurgitar mais ainda. Então, se você fizer a ordenha, fizer a compressa morna, tem que esvaziar a mama com a sucção do bebê ou com a bombinha. Então, se fizer uma compressa quente, tem que esvaziar a mama, não pode deixar de esvaziar. Então eu vou fazer uma compressa fria. Tá, mas se você fizer uma compressa fria numa mama que já está cheia, já está engurgitada, o fenômeno é o contrário, é uma vasoconstrição. Então, o vaso fecha. Se já está engurgitada, já está endurecida e o vaso ainda vai fechar, vai endurecer mais ainda. Não vai produzir mais leite, mas aquele que está ali vai ficar muito mais empedrado. Então, em que momentos você faz a compressa fria?
fez a compressa morna, o bebê esvaziou a mama com sucção ou você com a bombinha, e depois é óbvio que você vai oferecer esse leite para o bebê ou no copinho ou com a colher de amamentação, ou vai guardar na geladeira por 12 horas ou no freezer por 15 dias para oferecer em outro momento. E aí, o bebê esvaziou a mama sugando, ou você esvaziou a mama com a bombinha, aí você faz uma compressa fria. Mas isso só nos primeiros dias para aliviar, senão essa vasoconstrição vai atrapalhar também na sua produção de leite. Um outro problema muito comum, que tem sido muito falado hoje em dia, e muitas pessoas dizem que é uma modinha, mas não é. Anquiloglossia. A anquiloglossia é uma alteração no freio lingual. Essa alteração no freio lingual traz problemas sim para a amamentação e, se não for corrigido, haverá um desmame precoce e, no futuro, essa criança pode apresentar problema na fala e problema na alfabetização. Existe aqui no Brasil uma fonoaudiologista, que é a doutora Roberta Martinelli, e ela tem um protocolo excelente para avaliação dos freios orais. Ela faz a avaliação de várias coisas, desde a inserção, da espessura desse freio, da posição que a boca da criança fica, ela soma, tem um score, e de acordo com esse score, ou a criança não tem anquiloglossia, ou a criança tem uma dúvida, ficou ali, não tem ou não tem, aí ela pode ser reavaliada em 30 dias, ou precisa de ser realizado o procedimento naquele momento. Mas o protocolo da doutora Martinelli, se for usado de forma incorreta, prejudica a amamentação. Por quê? Eu ouvi uma palestra com a doutora Martinelli e ela foi muito clara quando ela disse: duvidoso esperar 30 dias se o bebê estiver mamando bem. Se o bebê estiver mamando bem, dá para esperar 30 dias para reavaliar. Mas se a amamentação estiver apresentando algum problema, em 30 dias, o que acontece? Desmame precoce. Então, se você, profissional de saúde, profissional do aleitamento, for usar o protocolo da doutora Martinelli, tenha consciência do que você está fazendo. Porque a partir do momento que você tenha dúvida, não precisa esperar 30 dias se tiver algum problema com a amamentação. Se tiver, a avaliação tem que ser imediata. E você, mamãe que está amamentando, precisa saber disso também. Porque se o profissional falar para você, vamos esperar 30 dias, e você tiver problema na amamentação, procure esse profissional novamente. Fala, olha, eu estou com problema na amamentação, para que a avaliação seja refeita e a conduta seja tomada antes que leve a um desmame precoce. Outra coisa que eu coloquei aqui, pega incorreta. A pega incorreta, ela traz muitos problemas, porque ela também leva a fissura, trauma mamilar, também leva a um desmame precoce, também leva a uma perda de peso, que o bebê ele já perde mesmo uma porcentagem do seu peso no nascimento. Mas depois de 2 semanas, mais ou menos, 10 dias, 2 semanas, ele já para de perder e começa a recuperar o peso do nascimento. E se tiver uma pega incorreta, ele não vai estar conseguindo drenar de forma efetiva. Então, se a pega estiver incorreta, o bebê recebe sim o leite, ele consegue sugar, mas uma quantidade ineficiente. E aí o ganho de peso dele não vai ser adequado, e aí vai para consulta, o pediatra vai avaliar, vai ver que o peso não está adequado e vai fazer o quê? Complementar com fórmula. E aí a produção da mãe vai cair, porque o bebê está complementando com fórmula e pode ser que vá para o desmame precoce. Então, a pega. Como que tem que ser essa pega? O bebê, nos primeiros dias, ele vai pegar desse jeito que eu estou ensinando. Você vai ensinar ele, você que vai colocar a mama na boca dele para ele mamar. Mas depois, conforme ele for crescendo, ele mesmo já vai pegar, do jeito dele. Mas nos primeiros dias, você tem que fazer, sim, a pega correta. Então, como que é isso? O bebê não pode abocanhar o mamilo. Ele tem que abocanhar a areola ou quase toda. Nos casos de uma mãe que tem uma areola muito grande, como essa aqui, ó, ele não vai abocanhar toda essa areola com a boquinha pequenininha. Então, se for uma areola pequena, ele tem que abocanhar toda a areola. Se for uma areola grande, quase toda, uma boa parte dela. E aí, vai colocar o bebê, vai fazer a técnica do sanduíche, mão em C, para colocar essa região areolo-mamilar na boca do bebê. Não use a tesoura, porque a tesoura atrapalha a saída do leite, ela bloqueia a saída do leite. Então, use a forma de C, que é a famosa técnica do sanduíche. Aperta para caber na boca. Passa aqui no narizinho do bebê, aqui entre o lábio e as narinas. Isso aqui faz um reflexo de busca, o bebê abre a boca e você vai colocar, então, essa região. O bebê vai estar com
o queixo encostado na parte de baixo da areola e assim a narina fica livre para que ele respire. Se você tiver uma mama volumosa, você vai pegar o polegar e dar uma baixadinha para deixar as narinas livres, mas não vai puxar não para tirar o bico da boca do neném. É só uma baixadinha para liberar as narinas. E esse bebê, então, vai ficar com os lábios evertidos. Em alguns casos, eles não ficam com lábios evertidos, mas você vê que a pega tá bem vedada, que tá fechadinho, né? Que o bebê tá sugando bonitinho. E você vai saber que essa pega está correta porque não tá ferindo e não está doendo. Amamentar não é normal doer. Muitas pessoas vão falar assim, é normal sim, dói, depois caleja. Não, não é normal doer. A amamentação não pode doer. Você pode sentir uma pressão da sucção do bebê. E essa vai sumindo no decorrer da mamada. Mas se a amamentação estiver doendo, estiver ferindo, machucando, procure um profissional do aleitamento materno para te orientar. Um outro erro muito comum da amamentação que eu anotei aqui é a posição do bebê e da mãe. A posição do bebê e da mãe. E o bebê tem que estar alinhado. Orelha, ombro e quadril. Então ele não pode estar deitado assim, virado com o corpinho para cá e de qualquer jeito, não. Então tem que ter um certo alinhamento. O bebê pode ficar mamando assim nessa posição ou assim, não tem problema. Ou aqui na posição de futebol americano, desde que tenha uma linha reta desses 3 pontos: orelha, ombro, quadril. Então, se for na posição tradicional, barriga com barriga, a cabeça do bebê bem na curva aqui, ó, de 90 graus do cotovelo, do braço e do antebraço, corpo todo virado para a mamãe, técnica de C para colocar a mama na boca do bebê. Se for na posição invertida, troca a mão de segurar e troca a mão de fazer o sanduíche, mas o bebê continua na mesma posição. Posição de futebol americano. O bebê vai para debaixo das axilas da mãe, todo o corpo fica aqui apoiado no antebraço materno e a cabecinha aqui, a região da nuca, fica aqui na mão, para que o bebê fique com o pescocinho firme. Mão em C de sanduíche, mama na boca do bebê. As mães gostam dessa posição, a maioria das mães que eu acompanho gostam dessa posição, porque nessa posição, ó, fica com a narina bem livre, e os bebês costumam gostar. Essa posição dá certo, tanto com a almofada de amamentação, quanto sem. Tem bebês que não conseguem se adaptar muito bem com a almofada de amamentação. Tem também a posição de cavalinho, que o bebê vai ficar aqui em cima da perna da mamãe, vai segurar a cabecinha dele aqui também, para firmar o pescocinho, técnica de C, e coloca o bebê para mamar. Nessa técnica também as narinas ficarão livres. Essa técnica é boa para um bebê que tem fenda lábio-palatina, porque desce o leite, não tem muito perigo de refluxo, e para as mães que têm uma hiperprodução, né? Tem uma produção exagerada, uma produção aumentada de leite, uma hipergalactia. E aí, essa posição é boa porque facilita, que tá saindo muito leite, às vezes o bebê não consegue dar conta de mamar e ele solta o peito para poder engolir, e essa posição já facilita que esse leite desça. Temos também a posição da mãe. Então, a mãe, ela tem que estar relaxada, ela não pode estar com os ombros tensos, encurvados, ela não pode estar toda torta, ela tem que estar relaxada. E uma dica, você não leva a mama até o bebê. Você traz o bebê até a sua mama, porque uma amamentação numa posição ruim para a mãe, onde causa dor, pode também levar a um desmame precoce. Então a posição ela é muito importante. Claro que quando o bebê estiver maiorzinho, ele vai mamar até de ponta cabeça, mas no início é importante que existam posições confortáveis. E para finalizar, o ambiente. A mãe que está amamentando, ela precisa de um ambiente tranquilo, calmo, agradável, sem barulho, sem distração para o bebê, senão ele vai ficar tirando a boca da mama para poder ver o que está acontecendo ao redor. Inclusive, amamentar na frente da televisão chama a atenção do bebê pelo som e pela claridade da televisão. Então, se você às vezes tiver condições de usar uma luz mais suave, né, mais ali em penumbra, para que o bebê não fique perdendo o foco, é bom. Mas um ambiente tranquilo, agradável. Você vai sair, às vezes, para levar o bebê numa consulta, para fazer um exame, tomar uma vacina, precisa, né, de amamentar num lugar talvez mais agitado. Mas a maioria das vezes é melhor que você amamente num local tranquilo. E uma dica, já que eu falei de vacina.
Amamente o seu bebê durante procedimentos dolorosos. É uma orientação do Ministério da Saúde e se chama mamanalgesia. Se algum lugar que você for para fazer vacina no seu bebê ou teste do pezinho falar, não pode fazer isso porque senão o bebê chora e engasga. Não. O bebê já está comprovado cientificamente e eu faço isso com os bebês que eu atendo na maternidade. Coloco o bebê para sugar o seio materno, faz a vacina, faz uma medicação endovenosa, faz um furinho no pé, para colher o teste do pezinho ou para glicemia capilar, o bebê está sugando, ele está num momento de relaxamento e ele não chora enquanto ele está passando por esse procedimento que lhe causa dor. Então, a mamanalgesia é uma recomendação do Ministério da Saúde, é um direito seu e é um benefício para o seu bebê para aliviar a dor. Então, faça-se valer desse direito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí então de se inscrever, de curtir, deixar ativado o sininho e de fazer o seu comentário, de fazer a sua pergunta, que eu terei o maior prazer em responder. Até a próxima!